Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com um texto muito querido de todos nós que lemos, que conhecemos o Evangelho, e trata-se da história da mulher adúltera. E nós vamos trazer duas lições que talvez já tenhamos pensado nela, mas hoje queremos trazê-la mais forte ao nosso coração, nos lembrando dessa história, uma história real, verídica, que aconteceu com Jesus, com esta mulher. E, portanto, vamos estar lendo João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, o texto diz o seguinte: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bem, estamos diante dessa história e eu, enquanto estava lendo aqui, mais um pedaço de meditação me veio acerca da questão do que passava pela mente dos fariseus, porque, segundo a história que nós acabamos de ler, eles foram tentar a Jesus para ter algo que acusar. Ou seja, na cabeça deles, Jesus tentaria livrar a mulher. Eles, por causa da lei de Moisés, quereriam matá-la por apedrejamento. Talvez fosse algo que seria o sentimento comum de todo mundo, porque era a realidade da lei e, portanto, cultural também. Mas quando eles falaram com Jesus, eu penso que eles achavam que Jesus, de alguma maneira, não ia permitir que acontecesse e isso serviria de acusação. Por quê? Porque ele estaria indo contra a lei de Moisés. E por que eles pensariam isso? Podemos imaginar que Jesus já tinha sido visto por eles como pecadores. Eles sempre acusavam Jesus disso. Por que este aí anda com gente pecadora, como os publicanos e outras pessoas que tinham, entre aspas, má fama no meio do povo de Israel? E Jesus sempre insistia que o médico vem para aqueles que estão enfermos, não para os que estão sãos, né? E aqueles que se dizem são, na verdade, vão sofrer mais, porque, na verdade, não estão enxergando a sua enfermidade, o seu problema. Então, estes que não são, aqueles que são pecadores, recebem a Jesus, a graça de Jesus, são chamados ao arrependimento e aceitam este chamado. Essa era a realidade que Jesus vivia, mas eles, legalistas, não queriam saber disso, somente queriam aplicar e, portanto, por causa disso, eles tinham quase certeza que Jesus dessa não ia passar e eles teriam algo que acusá-lo. Mas depois deste pensamento agora que eu estava lendo, eu queria trazer duas coisas para o nosso uso. E eu confesso que a primeira delas é do meu uso do dia a dia. Qual foi a primeira? A primeira resposta de Jesus. Quando eles insistiram com Jesus, no versículo 7, ele se endireita, né, e diz: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E esta colocação de Jesus é algo que eu levo na prática sempre. Quando eu tenho um sentimento de problema com alguém, quando eu acho que alguém agiu erroneamente com relação a mim, ou mesmo com relação a outras pessoas, não foi zeloso o suficiente, ou seja, na obra de Deus, não fez com o elan que devia ser feito. Enfim, há uma inúmera quantidade de coisas que nós olhamos para as pessoas e julgamos que não fizeram como deveriam. Muitas vezes errado, muitas vezes vemos até pecado, outras vezes vemos falta de temor ou falta de respeito. Enfim, é uma inúmera quantidade de coisas que
nós vemos no dia a dia os nossos irmãos errarem. Mas toda vez que eu vejo e tenho um sentimento de tristeza ou contrário, dentro de mim sempre aparece este sentimento de dizer, olha, na verdade eu me pergunto isso, será que eu não faria a mesma coisa? Será que não haveria um porquê se eu não tivesse tanto conhecimento ou tanta experiência na vida? Ou este caminho com Deus que eu vivi até hoje de experiência, será que estando nos pés desta pessoa, será que eu não faria a mesma coisa? Então, este tipo de pensamento tem sempre sido de ajuda para mim. Eu sempre me pergunto se eu estando na posição, porque este é um outro segredo muito interessante. Nós não podemos nos julgar segundo a nossa posição, porque é dela que nós julgamos primeiramente. E julgar neste sentido de encontrar certo e errado não é errado na Bíblia. A Bíblia nos ensina a diferenciar o certo e o errado. E a não nos misturarmos com o errado. E a dizermos o que está errado de errado. Isso não é problema biblicamente. No entanto, quando nós julgamos que o julgar nesse sentido está bem, como eu disse, mas quando nós julgamos segundo a nossa perspectiva de onde nós estamos, nós vamos julgar erroneamente. Por quê? Porque para entendermos o que a pessoa fez, nós precisamos estar na posição da pessoa. Aí vem a colocação, se eu estivesse na posição dela, sofrendo, essa é uma coisa que sempre me passa na cabeça, eu começo a perceber, eu me pergunto por que essa pessoa agiu assim. E de repente eu começo a ver a pressão familiar, a questão do seu trabalho, a questão de determinadas tristezas que a pessoa possa estar passando. Então, de repente eu encontro, entre aspas, desculpas que possam ser um porquê desta pessoa ter chegado a fazer isso. E quando eu uso este sentimento, este exercício, que eu não faço conscientemente pensando em fazer, pela graça de Deus, sempre tenho isso dentro de mim. E quando combina com o que Jesus disse, eu agradeço a Deus, porque esta é uma realidade que nós devemos exercitar. Se não vem natural para você, é algo que você deve exercitar. Eu não sei, em verdade, se isso começou a ter em mim naturalmente ou se eu aprendi de alguém, não posso assegurar. Geralmente as coisas que nós fazemos de alguma maneira, não é? Nós aprendemos de alguma outra pessoa. Mas esta é uma realidade e serve, eu penso que tem servido para mim todos estes anos e eu gostaria de saber se para você vive algo semelhante, se você puder deixar no comentário. E se você não pensava dessa maneira, se é um válido pensamento para nós observarmos, porque o fato de que a gente vê problema nas pessoas, isso é todo dia, irmãos. Todo dia talvez seja um exagero, mas é bastante, né? As pessoas tratam mal, ou fazem isso, ou falam aquilo, ou ferem umas às outras, ou têm reações. Enfim, é normal nós termos reações. Então, quando eu vejo a reação de alguém, eu logo me pergunto, e eu quando estou zangadinha, quando estou chateado, quando estou extremamente cansada, né? Tantas situações na minha vida alteram. Eu não posso dizer diante de ninguém que eu sou perfeita, que eu nunca me alterei, que eu nunca levantei a minha voz, que eu nunca fiz... Tá entendendo? Coisas que talvez para fora alguém me julgasse. Ai, irmã, mas você... né? Mas para nós julgarmos a pessoa corretamente, em justiça, nós não podemos fazer do nosso assento. Nós temos que sentar ou nos colocar no lugar da pessoa, que é outra impossibilidade. É por isso que só quem pode julgar justamente é Deus, né? Nós não podemos. Mas o fato de nós olharmos com empatia, com piedade, querendo encontrar alguma coisa, que é geralmente o que eu me aproximo, eu quero encontrar, por que será que essa pessoa fez isso? E geralmente eu encontro uma ou duas coisas, e quando eu não encontro, eu vou aos pés do Senhor. Senhor, eu não entendo, mas tem misericórdia dessa vida, e tem misericórdia de mim, se eu fui atingida, né? Ou se foi alguém, Senhor, tem misericórdia daquela irmã que foi atingida, não deixa a sua fé vacilar e coisas desse tipo. Então, este exercício do meu dia a dia é um casamento perfeito com aquilo que Jesus mandou aqueles homens fazer. Ele disse, se você não tem problema, então atire. Mas quem de nós não tem problema? E foi o que aconteceu. Do mais velho ao mais novo, um a um foram saindo. Por quê? Porque a verdade é que todos nós perdemos, né, o decoro no melhor dos sentidos, ou seja, nós fazemos coisas que seria bom que nenhum outro crente nos visse quando estávamos ou gritando, ou perdendo a paciência, e às vezes uns com os outros irmãos, né?
nos chateamos e falamos coisas que não devíamos, ou temos reações que não devíamos. Isso pode acontecer, não deve ser do nosso dia a dia. Nós devemos buscar os frutos do Espírito, viver no Espírito. É uma bênção ouvir tudo isso, saber tudo isso, mas dizer que nunca aconteceu? Jamais, irmãos. Nós podemos dizer tal coisa. E foi isso que Jesus colocou o dedo em rixa. Então, nós aprendemos de Jesus esta lição não só para um caso como esse, de uma mulher que foi pega num problema que a lei de Moisés mandava apedrejar, portanto, seríssimo. E quando a gente fala do adultério, se para o casamento de alguém isso já é um problema seríssimo, você pode imaginar se isso fosse dentro da sua casa, do seu casamento? Então, quando a gente sente para nós, é quando a gente sente de verdade. E isso é sentir só na imaginação. Imagina se fosse comigo. Aí você já tem uma dimensão de sentir completamente diferente, né? Mas mesmo não sendo casos extremados como este, do dia a dia nós podemos exercitar a mesma realidade de entender que nós, na pele dele ou na pele dela, poderia haver inúmeras razões. Você não sabe se ela foi assediada por essa pessoa, você não sabe por que aconteceu, o que aconteceu, você não tem... E quando você começa a cogitar as inúmeras possibilidades do porquê essa senhora estava ali adulterando, então você começa a entender que você não está fora de que um dia... É difícil às vezes a gente entender, principalmente num pecado horrendo como esse, né? Mas quem já caiu pode entender como aconteceu, né? Que Deus nos guarde, não é o caso, não conheço este caminho, mas quero entender por coisas menores que este exercício é sempre positivo para nós. Mas Jesus sim sabia, Jesus sim conhecia ao homem, ele deu uma lição muito grande para eles e é uma lição para nós a usarmos. E a segunda delas está no último versículo. No versículo 11, trata-se da lição da graça de Deus. Quando ele perguntou para a mulher, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém. E só tinha ele ali. E eu imagino que nessa altura, ela já sabia quem era Jesus e ela sabia que ele podia condená-la, né? E ali estava o Filho de Deus. Mas ele disse para ela, eu também não te condeno. Quando ele disse não te condeno, ele exerceu o perdão, ele estendeu a graça. Mas a graça ela não é estendida livremente, desatada de nada, separada, só para dar o bem. Ela vem com esta palavra seguinte de Jesus, aleluia, que diz, não peques mais. A graça é dada para um novo caminho, e este novo caminho é um caminho de justiça, é um caminho do arrependimento, é o caminho de Deus. A graça oferece uma saída do problema, uma saída do pecado, uma saída da morte eterna, mas para entrar num caminho de obediência. Então, neste exemplo tão prático, nós vemos a explicação da graça de Deus aplicada aqui. Sempre Jesus dizia, vá em paz, mas não peques mais. Então, esta é a extensão da graça de Deus. Deus não tem problema com o nosso cair no melhor sentido, não é proposital, não é uma vida de falta de temor de Deus. Não estamos falando disso. Estamos falando em alguém que caiu num pecado. Alguém que quando se viu estava numa situação, não é? Como essa mulher se viu nessa situação. E de repente já seria o fim da sua vida, né? Ali naquele caso literal, e a graça de Deus foi estendida para com ela. E nenhum dos homens a condenaram. Jesus diz, eu também não te condeno, mas a graça é colocada junto com o caminho que a segue, e é o caminho de Deus. Que Deus nos abençoe e nos permita guardar esta palavra no nosso coração e vivê-la a cada dia para a glória do seu nome. Amém.